Na tabela aqui, Verdade. na tabela do Menezes, ele continua dividindo por bloco e ele não tirou as partidas contra Internacional e contra Vasco. Eu vi uma da galera do SC Bahia Números que eles pegaram esses dois jogos aqui de Fluminense e Corinthians, jogaram para esse bloco e empurraram Inter e Vasco para um bloco extra lá na frente. Enfim, tem essa possibilidade também. Mas vamos analisar aqui o do Menezes, porque eu acho que fica bem bacana da gente analisar e essas partidas vão acontecer e depois aqui preenche, para a gente ter uma noção da situação do Bahia. Nesse bloco 4, que o Bahia iniciou contra o Fluminense, o Bahia estaria 6 pontos, né? Precisaria de mais 6 pontos para bater a meta do bloco de Libertadores. E essa conta de Libertadores é com 64 pontos, que coloca o Bahia, pelo menos os matemáticos colocam 64 pontos como 90 e acho que 96, 98, 99% de chance de Libertadores direto, fase de grupos, não para Libertadores, direto. E a gente tem duas partidas em casa, uma delas extremamente difícil, contra a equipe do Cruzeiro, um confronto direto. Outra, o Santos no domingo, que aí, para mim, é completamente possível. O Bahia não pode nem sonhar em deixar pontos pelo caminho, pela confiança do Santos, por jogar na Arena Fonte Nova, algo que o torcedor tanto pede com justiça, 16 horas de um domingo, uma partida do Esporte Clube Bahia, e tem o Mirassol fora, que também é uma partida complicada, e o Ceará fora, um clássico nordestino. Então, esses 6 pontos vêm nesse bloco ainda, Ivan? O que você acha que é mais possível, além da partida do Santos? 3 pontos, aonde esses 3 pontos mais poderiam vir? Claro, análise da tabela aí que você quiser fazer. Acho que a grande questão do jogo contra o Santos é, após o jogo contra o Ceará, como é que vai ser esse desgaste desse jogo contra o Ceará, né? Eu tenho, assim, certeza mesmo, assim, se isso não acontecer, eu vou estar muito surpreso. O Bahia vai com força máxima contra o Ceará, né? Jogou sábado, 3 dias de descanso, jogo quarta-feira de noite, o Bahia vai com o que tem de melhor para esse jogo contra o Ceará. A gente não sabe como é que vai ser o desgaste desse jogo, né? Ainda assim, o jogo contra o Santos é no domingo de tarde, são mais 3 dias, na quinta, sexta e sábado, mais 3 dias de descanso. Só que depois do Santos tem um jogo da Copa do Brasil contra o Fluminense. Então acho que nessa sequência de 3 jogos aí, se algum jogo Rogério precisar poupar algum jogador, jogar com um time misto, ele vai jogar contra o Santos. Por mais que o Campeonato Brasileiro seja uma prioridade, ainda falta muitas rodadas, o Santos está nessa crise que você falou. Talvez ele escalar metade do time com alguns reservas, como o Acevedo, que vem rendendo, o próprio Lúcio, né? O Gabriel Xavier, né? Jogadores que quando sobem para o time principal, seria o caso de Michel Araújo, por exemplo, que sobem para o time principal, não deixam a peteca cair, né? Conseguem dar segmento no time principal, conseguem render, fazer com que o time siga rendendo de uma forma satisfatória. Ele colocaria esses jogadores nessa partida contra o Santos, que tornaria o jogo um pouco mais difícil. Eu acho que a gente não pode ficar só com a impressão do Santos que tomou 6 do Vasco. Porque o mesmo Santos que tomou 6 do Vasco ganhou do Cruzeiro em Minas Gerais. Ganhou de 2-1, tomou um amasso do Cruzeiro no primeiro tempo, mas fez um segundo tempo honesto e venceu e virou o jogo. Não foi só venceu, virou o jogo contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Venceu o Flamengo também em casa, num jogo que o Flamengo teve. Esse eu assisti. O Flamengo não foi o Flamengo que se imaginava, o Flamengo que amassou o Santos. Não, o jogo foi lá e cá, o Santos teve ótimas oportunidades, venceu e venceu com justiça para mim aquele jogo contra o Flamengo. Foi melhor do que o Flamengo, né? Venceu com justiça. Então, é um Santos que tem material humano, né? Só que era um Santos bagunçado, a gente não sabe como é que vai vir com um novo treinador, como é que se vai conseguir arrumar. Então, assim, eu não coloco esse jogo contra o Santos também como o Bahia tá pegando uma galinha morta. Todo jogo de Campeonato Brasileiro é difícil, né? E aí, nesses 4 jogos, eu acho assim, por exemplo, o Mirassol tá perdendo hoje, tá fazendo uma partida, a gente vendo aqui de canto de olho, não tá fazendo uma partida ruim contra o Cruzeiro, não. Ameaçou, chegou, atacou. Eu acho que o gás do Mirassol vai acabar em algum momento. Mas não acho que vai ser agora também, nesse jogo contra o Bahia. Você tá falando ainda da 22ª rodada, talvez o gás do Mirassol acabe depois da 30ª, né?
Mas também não acho que é um time que vai ser rebaixado. Eu acho que é um time que só não vai conseguir ser tão competitivo quanto está sendo. E aí tem o Cruzeiro em casa. Eu acho que o jogo contra o Cruzeiro em casa, a gente tem que ver a tabela. O Cruzeiro não disputa mais competições sul-americanas. O Cruzeiro só tem a Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Aí tem que ver como é que vai ser a questão das datas. E depois ali tem quem? Ceará, né? Eu acho que o Ceará é um time. É uma tabela que não é das mais difíceis, mas também não é uma tabela simples. Eu acho que o Bahia pode conquistar até 3 empates e vencer um jogo, né? Não vejo, sinceramente, eu não vejo o Bahia perdendo nenhum desses 4 jogos. Isso eu posso te falar. Eu não vejo o Bahia perdendo nenhum desses 4 jogos. O adversário mais difícil é o Cruzeiro, é em casa. Você tem a força daqui. Eu acho que o Ceará tem feito um bom campeonato em seus domínios. Tem feito um bom campeonato no geral, mas o Bahia tem toda a capacidade de vencer lá do Ceará ou de não perder. Eu vejo aí isso aí, de repente, vencer o Santos, empatar as outras 3, ou empatar com o Santos, empatar com o Mirassol, vencer o Cruzeiro, empatar com o Ceará. Se fosse para vencer, se fosse a conta, fosse 6 pontos. Eu acho que o Bahia é capaz de conquistar mais do que esses 6 pontos aí. Pois é. E até para a gente recapitular aqui também a situação das metas, né? No primeiro bloco, o Bahia conquistou 9 dos 10 pontos necessários, né? 2 triunfos, 6, 7, 8, 9. E aqui, conquistou 9 pontos, uma derrota, ficou devendo 1 ponto. De novo, fazendo apenas a análise, pensando no G4, nos 64 pontos. Então, ficou devendo 1 ponto. No segundo bloco, aí o Bahia fez 12 pontos, né? Venceu 4 partidas. E aí sobrou 2. Como estava devendo 1, sobrou 1 nessa conta, 1 de gordura para esse time do Bahia. No terceiro bloco, o Bahia conquistou 8 pontos, mas ficou devendo 2 partidas, né? Não jogou contra o Inter, partida adiada, e não jogou contra o Vasco. Então o Bahia tá devendo 2 pontos, mas com 6 ainda a disputar, né? Pode ficar com saldo ainda mais positivo esse time do Bahia. Aí come 1 da gordura, tá devendo 1, e aí o quarto bloco que iniciou agora, o Bahia fez esses 4 pontos contra a Fluminense e também contra a equipe do Corinthians, 4 pontos, ainda precisando de mais 6 para bater a meta do bloco. Na conta, na curva, né? O Bahia ainda tá mais do que na curva dessa vaga de Libertadores. Yuri, eu acho o seguinte, inclusive, se o Bahia não poupar, não jogar esse time misto contra o Santos, vai jogar contra o Mirassol. Uma das 2 partidas, o Bahia vai estar com o time misto. A questão do Mirassol, o jogo contra o Fluminense é numa quinta-feira, aqui em Salvador, e o Bahia vai jogar em Mirassol, que você mesmo já viu que o deslocamento não é muito fácil, né? É longe. O Bahia vai jogar contra o Mirassol no domingo, né? Então, como eu entendo que Rogério não vai querer chegar num jogo contra o Fluminense, ser um jogo depois de 2 jogos com o time principal, né? E você ter um certo desgaste desse time principal para um jogo importante como o jogo Fluminense em casa, né? O Bahia tem 3 jogos seguidos em casa. Eu acho que ele vai largar o mistão contra o Santos para ter os principais jogadores dele inteiros contra o Fluminense. E aí contra o Mirassol vai depender do desgaste, mas eu acho que é possível que vá com o time completo também contra o Mirassol. Até para a gente ilustrar melhor, o jogo é domingo contra o Santos, quinta contra o Fluminense, então tem um dia mais e ainda mais jogando em casa. Eu tenho minhas dúvidas se ele vai nessa partida contra o Santos assim por isso, por causa desse dia a mais. Isso. Aí joga com o Mirassol no domingo, eu acho também, né? O Mirassol acho que é no domingo também. Então, domingo, quinta, domingo, quarta. Essa é a agenda do Bahia. Domingo, quinta, domingo, quarta. Então eu acho que essa partida contra o Mirassol, essa de fato deve ter uma rodagem de equipe. Eu apostaria nessa partida contra o Mirassol. Caio Alexandre, apesar do Everton Ribeiro ter ficado de fora nessa última partida, pode ser o Everton Ribeiro, Jean Lucas, essa galera com maior desgaste. O revezamento da zaga, né? Não tem como poupar os dois, então tem partida que ele poupa o Mingo, tem partida que ele poupa o David Duarte. Então eu acho que na partida contra o Mirassol vai ser a hora dessa rodagem. Se aparecesse de rodar nessa partida contra o Ceará, Iva. Não, acho que não vai rolar, não. Não, eu também acho que não. Mas assim, imagina que ele chega, acorda e fala, pô, eu vou poupar aqui contra o Ceará. Ou pelo menos rodar. Poupar não, rodar a equipe, colocar mesclado. Seu sentimento, o do torcedor, eu tenho certeza que a maioria ia ficar indignado, apesar de alguns aqui falaram que o importante é o G4.
E eu tenho um sentimento com a Copa do Nordeste misturado também, porque assim, se eu tivesse que jogar uma competição para cima seria a Copa do Nordeste, mas agora também você já está na semifinal, um jogo único dentro de casa, e passar do Ceará, com todo respeito a CSA e Confiança, não é menosprezar, mas são duas equipes de um escalão mais baixo, então assim, passar do Ceará é colocar uma mão na taça de campeão da Copa do Nordeste. Enfim, se ele fizesse isso, acordar, vou poupar. Primeiro o Ivan torcedor, e depois o Ivan jornalista, depois o Ivan agora também influencer. O que o Ivan falaria? Não, eu não concordaria com ele, de maneira nenhuma. Eu acho assim, se ele resolvesse poupar por desgaste, talvez um dos zagueiros, né? Tiveram muito trabalho, a dupla de zaga teve muito trabalho contra o Corinthians. Eu acho que o time não perderia rendimento nenhum, né? Principalmente se Mingo seguisse, se fosse David Duarte, porque eu acho que Gabriel é, é um jogador que tem características mais parecidas com o David Duarte do que com o Mingo. Né? Na verdade, eu acho que eles três casam muito bem. Assim. Os três têm características semelhantes e Gabriel é meio que um misto dos dois. Só que Gabriel não tem uma saída de bola ruim, mas Gabriel se assemelha a Mingo na questão da leitura, de ser um cara que gosta muito de interceptar, de ser um cara mais do carrinho, mas é um cara que é melhor pelo alto, como o David Duarte é. Eu acho que Gabriel é melhor do que Mingo pelo alto. Então, mas ainda assim eu me sentiria seguro. Acho que o time não perderia muito rendimento com o Gabriel em campo. Qualquer outra mudança seria meio complicado. Né? Eu acho que o time perderia um pouco de rendimento. Acho que se a gente pensar no Cauli de antigamente, não perderia tanto, mas o Cauli que vem se apresentando nos últimos jogos não tem rendido menos do que Kaique, por exemplo. Né? Então não seria uma troca que eu faria, mas me surpreenderia e eu não ficaria tão satisfeito assim, não. Eu acho que Ceni tem muito essa consciência aí que você falou, de que o jogo que ele tem que ir completo é esse. Não é a final, porque a final, inclusive, além de ser contra a equipe, uma equipe será contra Bahia passando, será contra uma equipe de Série C, são 2 jogos ainda, né? Então, mesmo que você escala e o segundo jogo em casa, não? Então você vai viajar o primeiro jogo, vai com o time reserva, que se acontecer um desastre, o time titular tem condições de reverter a volta, se for o caso, né? Então acho que ele tá pensando nisso, ó, vou escalar aqui meu principal que é com o Ceará, porque passando eu vou ter chance até de descansar esses titulares, né? Eu acho que o pensamento dele é esse. Mas o Rogério Ceni já nos surpreendeu algumas vezes. Espero que dessa vez ele não nos surpreenda. Algumas. Eu, de fato, assim, não espero que aconteça também, mas eu não ia ficar aqui, meu Deus, o que aconteceu que ele poupou, sei lá, o William José, o que aconteceu que ele poupou Mingo. Eu não ia ficar sem entender nada. Assim, de novo, espero que o técnico Rogério Ceni vá com o time titular. Eu acho que é a prévia, de novo, até por esse dia mais, né? Depois da partida contra a equipe do Santos no final de semana, não contra o Ceará. Depois de pegar o Santos, tem um dia mais de recuperação e, enfim, que ele mesmo fala que é mais importante nesse momento do que o treinamento, né? Um dia mais de descanso, ter a semana cheia para recuperar os atletas. Então, acho que ele vai titular nessas 2 partidas, ou 3, né? Porque se contar a partida do Fluminense, e aí contra o Mirassol poupa. Mas só Rogério Ceni para entender. E tem outro ponto, né? Apesar de, graças a Deus, a gente está falando, o Eric Puga. Ele deve voltar também, né? Outro atleta que ajuda a compor esse time do Bahia, a ter outra peça. O Kaique, por exemplo. O Kaique pode ser titular nas 2 partidas, mas na terceira partida, que seria contra o Fluminense, tem o Eric Puga, que pode dar esse descanso ao Kaique. Enfim, só E eu acho que estando. depende também, Yuri, depende também do prognóstico que ele tem de Michel e de Gilberto, né? Também, perfeito. Eu acho que isso. Porque assim, ele não tendo Gilberto, Arias vai ser um jogador. Arias, tudo bem que Arias deve estar tenho certeza que está muito menos desgastado do que Gilberto, e é um cara que aguenta 3 jogos seguidos, né? Pelo fato de não ter
nos últimos jogos, nos últimos meses, tido uma sequência tão forte. Eu acho que a Arias podia aguentar, mas mesmo assim ele não tem reserva. Quem é a possibilidade de reserva para ele de Arias sem Gilberto? Ele mesmo já falou, de Acevedo, era Eric se lesionou, inclusive, quando estava quebrando galho de lateral direito. Então ele só tem Acevedo hoje, talvez Michel, Gabriel, mas aí se ele botar Gabriel, ele fica só com Rezende de reserva de zagueiro, que é canhoto, né? Então, assim, canhoto é mais difícil de jogar no lado direito, caso o David Duarte tenha alguma coisa. Então, acho que ele vai medir muito também essa questão do time que ele vai escalar a partir do prognóstico que ele tem com o Michel e com o Gilberto. Porque até Michel é um cara que talvez seja o jogador mais versátil que ele tem no grupo. Michel é capaz de jogar de lateral esquerdo se precisar, pode jogar nas 3 posições do meio campo do Bahia, né? E ainda pode jogar nas 2 pontas, que ele já escalou Michel dos 2 lados, tanto na direita quanto na esquerda. Já escalou Michel até de segundo e de terceiro homem. Acho que já jogou de primeiro em uma ocasião, em final de jogo, alguma coisa assim. Mas Michel é capaz de jogar de primeiro homem também, né? De lateral esquerdo ele ainda não jogou, mas sempre se falou que ele pode fazer esse papel também. Então, assim, ele é o jogador mais versátil dele. Eu acho que ele só não joga de zagueiro, Ivan. É sério. Assim, ele joga de lateral direito e lateral esquerdo, primeiro homem de meio de campo, segundo homem, ponta direita, ponta esquerda. Michel fez tudo já nessa carreira, ainda mais. Eu acho que ele só não joga de zagueiro, pô. Sério mesmo. Eu acho que ele só não joga de zagueiro. E olha lá, se precisar. A gente já viu a zaga Acevedo e Tassiano naquele jogo contra o Flamengo, quando um bocado de gente foi expulso. Não duvido de mais nada.